Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dando início a mais um devocional, a semana 22, sobre o tema Vivendo Intensamente. Dois textos bíblicos que nós vamos meditar, 1 Pedro 4,7 e Mateus 24,6. 1 Pedro 4,7 diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. Na meditação, nós vamos pegar o texto: o fim de todas as coisas está próximo. E o Mateus 24,6, Jesus fala: ainda não é o fim. Parece até que contraditório, né? Você tem Pedro falando: o fim de todas as coisas está próximo. E Jesus fala: e ainda não é o fim. Bom, Pedro está falando que o fim de todas as coisas está próximo, no sentido de que nós precisamos viver uma santidade, né? Buscar uma santidade. E Jesus está falando que o fim ainda não está próximo, porque nós temos que cumprir a missão, né? A missão de, como igreja, evangelizar, alcançar os povos. Então até parece contraditório, mas não é contraditório. Nós temos que viver essas duas coisas ao mesmo tempo. Pensar no futuro, pensar nos irmãos, pensar naqueles que ainda não foram alcançados por Cristo, para que a gente não fique simplesmente focado em alguma coisa, né? Nós vivemos dias difíceis, onde só pensamos quase que diariamente no nosso trabalho, nossa escola, atualmente nas questões da pandemia, e esquecemos que nós temos que a volta de Cristo ela é real, ela é iminente, e que a gente também não pode ficar parado esperando a volta de Cristo e não fazer o que tem que ser feito, né? O grande escritor Martin Lloyd Jones, ele afirma que é preciso que haja consciência da aproximação rápida do fim dos tempos, o juízo vindouro e a glória, como também a do dever de uma geração de cristãos de prever e se preparar para as necessidades do próximo. Charles Spurgeon também declara que vivia pensando na geração vindoura e trabalhando pela sua geração e por isso nunca pensava em se aposentar. Lloyd Jones, por exemplo, passou a maior parte dos seus últimos anos, na década de 70, escrevendo os livros para a próxima geração, né? O mesmo Lloyd Jones dizia para os pastores jovens, né? Para que eles não se preocupassem com o futuro da igreja cristã. Trabalhe e se ocupe e faça disso para o seu futuro. Então, nós, como igreja, precisamos pensar nisso. Nós, individualmente, como pessoas, buscando a santidade, né? E tendo esse tema, né, na mente, vivendo intensamente. Viver bem, buscando as coisas corretas, fazendo as coisas corretas, buscando uma santidade, né? Mas nunca esquecendo que a volta de Cristo é iminente. João Batista mesmo, né, foi o precursor do reino. Ele veio anunciando a volta de Cristo. Ele deixou exemplos para nós e nós precisamos também pensar nisso. Como igreja, precisamos pensar o seguinte, que muitas coisas têm tirado o foco da evangelização. Ainda ontem conversava com amigos, né? Coisas que surgem no meio da igreja, problemas, e aí a gente tira o foco das coisas que precisamos fazer, como, por exemplo, levar a mensagem de Cristo para todas as pessoas. Então, essa semana nós vamos meditar bastante nisso. Pense nisso. Viver intensamente, mas também pensando no futuro. Viver intensamente o dia a dia, buscando as coisas corretas, buscando a santidade, mas também pensando na evangelização, pensando nas pessoas que estão ao nosso lado, precisando de ouvir uma mensagem bíblica, né? E o Pedro ele vai dar uma dica para a gente, né? Sobretudo, ame-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. E aí depois ele vai prosseguir falando sobre tudo isso. Ou seja, viver intensamente é viver pensando no outro, pensando
em dar suporte para o outro, ter comunhão com o outro, e ao mesmo tempo lembrando da volta de Cristo, e a gente a gente podemos, né, nós poderemos deixar coisas para o futuro, para a próxima geração, caso Cristo não venha tão logo e a gente parta antes, ok? Então vamos pensar bastante nisso. Viva intensamente fazendo todas as tuas forças, tudo que precisa ser feito, porque Jesus está chegando. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar. Pai querido, que o Senhor abençoe todos os nossos irmãos que estão vendo esse vídeo, dessa abertura desse novo tema, vivendo intensamente. Que o Senhor possa abençoar todos os nossos irmãos, eles entenderem bem esse tema e procurarem viver intensamente a sua vida aqui na terra, mas sempre lembrando que Cristo está voltando e assim nós possamos alcançar aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas. Que o Senhor abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.